Welcome, class. Olá, classe. Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês de hoje. Nossa aula de inglês, nós vamos fazer a abertura lá da nossa unidade 5, certo? Que está lá na página 25 do nosso livro. A nossa aula de hoje, né? O conteúdo é leitura e compreensão de textos. O nosso texto da página 25 é a segunda parte, né? Do texto Will Drug, que vem falando sobre as drogas, né, como os jovens, segundo a pesquisa de algumas escolas americanas, segundo essa pesquisa, como os jovens, né, quais são as possíveis razões que levam os jovens ou adolescentes a inserirem no mundo do crime, certo? Então, o objetivo é ler e compreender textos em inglês com essa temática relativa, né? Algumas orientações que seguem. Vocês irão ler, né, o texto da página 25, Will Drug, e mostrar uma abordagem novamente. Esse texto ele traz aqui uma segunda parte, né, que retoma aí a essa pesquisa americana, né? E a segundo ponto, vocês irão fazer uma tradução simples no caderno, né? Importante porque geralmente o trabalho nas nossas avaliações, né? Bimestrais, eu procuro sempre trabalhar com textos da unidade. E aí você tendo a tradução no caderno, fica mais tranquilo na hora de estudar, né? E em seguida, o exercício que segue da página 26 e 27. Eu trouxe aqui um scanner do texto e das questões do exercício. Já que eu não estou podendo utilizar o Meet, eu vou deixar para vocês sempre o exercício explicadinho aqui. Caso surgir alguma dúvida, a gente tira na hora do nosso tira dúvida à tarde, certo? Pronto. Então aqui o texto, né, Will Drug, que seria a segunda parte, né, a parte 2. We all know that drug addiction is a very serious problem. Nós sabemos que drogas, né, o vício das drogas é um problema, um sério problema, né? How do we avoid it? Como evitá-lo? People will have been exposed to drugs since was a small kid. Talvez você tenha, né, visto, né, você tenha estado exposto às drogas, né, desde que você era criança, talvez, né? Isso é uma possibilidade, aponta o texto. Perhaps the exposure increased with time. Talvez, né, a exposição aconteça, né, toda hora, né, o with time, ou seja, com algum momento, né, a qualquer momento possa ter um amigo, um seio, ele pode estar, o jovem adolescente pode estar inserido ou até próximo, né, de alguém que use ou que leve, incentive, né, mais ou menos nessa questão. Perhaps no ou não, né, para que não seja o caso nenhum, né. There is a program in some American school that little learning reason we kill steroid drug. Há um programa, né, em algumas escolas americanas que lista 11 razões porque as crianças, né, iniciam nas drogas. E aí ele segue aqui, pessoal, ele trouxe lá, salvo engano, 6 razões no texto passado, e aqui ele colocou as 5, né, para fechar. Eu acho que, se não me engano, foi 6 na outra, não estou bem lembrado. Então aqui, ó, ele trouxe aqui a primeira razão, né, insecurity, insegurança. E aí uma possível razão para que o jovem possa sentir seguro, né, e às vezes entra no universo das drogas, né. O item 2, boredom, seria aqui chateação, chateado, né? Chateação.
E esse 3, né? Defiance of authority seria aí rebeldia, sei lá, distúrbio de autoridade, rebeldia, né? A tradução na língua portuguesa fica rebelde, né? As pessoas rebeldes, sei lá, que foge às regras, mais ou menos nessa ideia aqui, né? Physical and emotional problem. Problemas físicos e emocionais também possa ser uma razão, né? E aí ele segue listando. O item 5, modeling. Esse modeling seria aí modelo, seria aí o jovem que segue modelo, né? De grupos, sei lá, de grupo de amigos, né? Mais ou menos dessa ideia que ele traz aqui a razão 5, ok? E aí, o exercício, eu escaneei aqui a nossa primeira questão, né? É aquela questãozinha onde vocês vão marcar as colunas de acordo com o texto, né? E aí ele pegou aqui as 5 razões, né? E vocês vão listar o que corresponde a cada uma delas, né? Então, a primeira questão vai estar lá na página 26. Pronto, na página 26 vai estar aí a primeira questão. E aí vocês vão marcar as colunas, né, de acordo com a indicação de cada razão listada tanto nesse texto quanto no outro passado, né? Assim, se vocês encontrarem alguma razão que não tem nesse texto, vocês voltam lá na unidade 2. Acho que foi a unidade 2 que trabalhamos a primeira parte desse texto, ok? E aí vocês vão marcar as colunas, né? Aquela questãozinha tradicional desse livro, sempre traz ela depois do texto, né? Vamos lá. Legal. E aqui vocês vão escolher a alternativa, né? Então, além de vocês marcarem aqui, vocês vão ver a ordem correta, que facilita mais, né? The Rick Sentence, ou seja, a sequência correta, né? Pronto. Deixa eu ver. A segunda questão vai estar lá na página 27 do livro. As no the question, responda de acordo com o texto, né? E aí ele vai fazer as alternativas A e B. Pronto, as alternativas A e B. What is a burden? O que lembra que a gente foi uma das razões, né, que ele citou lá no texto. Deixa eu ver, foi a razão 2. Isso. Burden. What's the burden? O que é chateação? Então você vai tirar lá na razão 2, né, mais ou menos o que é que o autor descreve como burden, chateação. Traz em inglês, certo? What's curious? O que é curiosidade? Tá descrevendo lá nas razões. Bem simples, só pegou, transcreveu aqui, se precisar mudar algum pronome, etc. Bem simples. Na terceira questão aqui, vocês vão marcar, né, as frases, né, sobre as palavras e seus opostos, né, ou seja, as palavras opostas. Essa questãozinha da terceira vai estar lá também na página 27. Relaciona as frases sobre as palavras e seus opostos, the opposites. Então, vocês vão relacionar aqui o oposto das razões, dos substantivos, né? Das razões listadas no texto. Qual é o oposto, certo? Lembra, ó, opposite, os opostos, ok? Palavras, coluna das alternativas e a sua oposta, né? Seria aqui os antônimos na nossa língua, né? Pronto, chegando na quarta, que ainda vai estar na 27, a write from text. Escreva do texto. E aqui ele quer que você escreva three sentences with interrogative word. Escreva 2 frases com palavras interrogativas. Ou seja, que tenha who, where, né? Aquelas palavras interrogativas. Vamos buscar um aqui no texto. Vou ver aqui. No final do texto aqui, a gente já vê que tem algumas frases interrogativas, né? Então, você pode buscar, ó, do you know people who in the list?
Então, pode pegar uma palavra interrogativa como essa, né? Uma frase interrogativa. A outra aqui, ó, no início, né? No segundo parágrafo. Então, bem simples aí, ok? Voltando lá na questão. Estávamos na terceira, né? Não, na quarta. Pronto, então pega aí duas frases, transcreve aqui do texto, né? E aí vamos para a quinta, que também está na página 27. A quinta é uma questão de tradução, né? Translate the following sentence from the text. Traduza as frases abaixo do texto, né? Tirada do texto. Então, vocês vão fazer aqui meio que uma tradução de algumas frases tiradas do texto. Então, aqui tem a letra a letra B, a letra C e a letra D. Ok? Traduz bem simples aí. E essa sexta questão aqui, pessoal, ela diz assim, essa aqui geralmente a gente trabalha como oralidade, né? Aquela questãozinha final da atividade que a gente faz uma partinha de oralidade. Ele vai dizer assim, o texto aponta como uma das razões para o consumo de drogas o desafio à autoridade. Seria aquele onde a gente traduziu como rebelde, né? Pessoas rebeldes, né? Que não respeita regras, mais ou menos dessa ideia, né? Com base no que foi citado no texto, explique em poucas palavras o que você entende por isso e como isso poderia se relacionar ao consumo de droga. Salvo engano, deixa eu ver, desafio de autoridade seria aí o item 3, né? Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que é esse desafio de autoridade, né? E o que você entende por isso e como poderia se relacionar ao consumo de drogas. Ou seja, como uma pessoa rebelde ela pode ser levada ao mundo das drogas, ok? Então, o nosso exercício é isso, está bem simples, né? É um texto que tem continuidade do assunto. Espero que vocês possam fazer com sabedoria e qualquer dúvida eu vou estar na hora do tira dúvida, certo? À tarde. Surgiu alguma dúvida, a gente faz a perguntinha no grupo e a gente tira, sanar as dúvidas, certo? Um abraço, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, certo? Se cuidem.